Você vai perder tudo, disse o menino de rua ao milionário, e ele tinha razão. Lucas nunca imaginou, entre os vidros reluzentes dos seus arranha-céus, que um menino de rua encararia ele com aqueles olhos tão profundos e duros que pareciam carregar uma vida inteira de dor e segredos. Era uma noite quente na metrópole. Luzes piscando, buzinas gritantes, o cheiro de fumaça misturado com comida de rua e suor no ar. Lucas, vestido impecavelmente, caminhava rápido, segurando sua maleta cheia de contratos que valiam milhões. Quando passou perto de um beco sombrio, o menino de cabelos sujos, rosto marcado pela rua, surgiu do nada. Ele parou na frente de Lucas, levantou o queixo e soltou com voz firme, cortando a correria da cidade: "Você vai perder tudo!" Lucas parou. O silêncio da rua virou um grito ensurdecedor dentro da cabeça dele. O menino não tremia, não sorria, só falava aquelas palavras que ninguém quer ouvir quando o mundo parece estar a seus pés. Lucas riu, um riso seco, tentando afastar o peso daquele olhar. "Sai daqui, menino. Vá cuidar da sua vida." Mas o menino ficou, como se aquele aviso fosse uma sentença, um segredo sombrio que só ele conseguia enxergar. Todo mundo ao redor, alguns moradores de rua e transeuntes apressados, viraram para olhar, os olhos arregalados, como se também sentissem a tensão no ar. Murmúrios começaram. "Tá maluco? O garoto tá vendo coisa? Ou é maldição?" Lucas sentiu um tremor subindo pela espinha, o coração apertando rápido contra o peito como um nó. Mas ele conhecia a vida dos negócios, era o rei daquela selva de concreto. Ambição, dinheiro, poder, isso sempre o guiou. Nada de prognósticos de rua ia derrubar ele. Naquela mesma semana, fechou um negócio monstruoso. Sua empresa cresceu. Os números subiam com uma velocidade assustadora. Mas no fundo, no silêncio da sua mansão, algo começou a desmoronar. Ligação atrás de ligação. Erros bobos e incomuns começaram a aparecer nas planilhas. Números que não batiam, contratos desaparecendo misteriosamente. A equipe antes fiel agora fazia reuniões secretas, olhares desconfiados. Em casa, a esposa, antes tão apaixonada, se afastava no sofá, os olhos carregados de cansaço e mágoa. O filho, pequeno, sentia o peso da tensão calada, o sorriso sumindo nos momentos em que Lucas chegava, sempre ocupado, sempre distante. Uma noite, depois de uma briga estranha que deixou todos com o coração apertado, Lucas voltou à rua onde viu o menino. Quis encontrá-lo, entender aquela estranha conexão, mas o garoto sumiu, como se tivesse evaporado no ar. No lugar onde ele estivera, uma velha foto caída no chão mostrou uma cena que congelou Lucas. Uma imagem dele, quando criança, com uma mãe que ele mal lembrava. E o menino era o passado batendo forte, um segredo enterrado que agora pulsava urgente. E antes que pudesse entender tudo, um rival sorrateiro acionava seus planos sombrios. Boatos sobre corrupção, traição, negócios sujos começaram a pipocar no mercado. Pessoas que antes o louvavam, agora cochichavam pelas costas. A metrópole vibrante que o viu crescer passava a desconfiar dele, a odiar o império que apareceu do nada, como um castelo de areia prestes a ruir. A pergunta que não quer calar seriam as palavras de Miguel, aviso ou profecia? Lucas pode salvar o que ainda resta de sua vida, suas escolhas, sua família.
ou está caminhando rumo ao abismo, cegado pela ambição que consome até o último respiro. A cidade nunca mais seria a mesma, e ele já não sabe quem é. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhou para a foto caída no chão. A conexão estranha que sentia pulsando forte dentro dele. Imediatamente, um arrepio percorreu sua espinha. Ele se virou, ansioso, mas o lugar estava vazio. A uma distância, uma sirene gritou, quebrando o silêncio da noite. Algo estava errado. De repente, o chão tremeu com o eco de uma explosão. Ele levantou a cabeça, seus pensamentos se embaralhando. O que era isso? O som ecoou novamente, seguido por gritos distantes. No instante seguinte, uma nuvem de fumaça surgiu de um dos prédios mais altos, onde sua empresa havia firmado uma das maiores parcerias. O pânico tomou conta da rua. Algo muito maior estava acontecendo. As pessoas correram em direções opostas, enquanto Lucas ficou paralisado, a maleta caindo de suas mãos. O que havia sido apenas a abertura de um novo capítulo de sucesso, agora se tornava um pesadelo. Ele se lembrou das reuniões secretas, do clima pesado em casa. O que mais estava escondido sob a superfície? Com dificuldade, ele se aproximou da cena. A fumaça se dissipou, e ele avistou uma figura conhecida entre a multidão caótica. Era Miguel, o menino de rua. Mas agora algo estava diferente. Ele olhava diretamente para Lucas e, com um gesto dramático, apontou para o prédio em chamas. "Eu te avisei", gritou, com uma intensidade que soou como um eco ominoso. A expressão no rosto de Miguel parecia mais profunda, mais sombria, como uma revelação. No instante seguinte, Lucas recebeu uma mensagem no celular. Era um alerta de segurança. Um insider havia vazado informações comprometedoras sobre sua empresa. Seu queixo caiu. Como isso era possível? Quem estava por trás disso? Ele sentiu a terra se desmoronar sob seus pés, enquanto o caos à sua volta se intensificava. O que mais ele não sabia? E acima de tudo, Miguel, o que ele realmente sabia? O pânico tomou conta de Lucas. Ele estava paralisado no meio da multidão, cercado pelo caos que se desenrolava ao seu redor. O som da explosão ainda ecoava nos seus ouvidos, e a visão da fumaça negra subindo em espiral era como um pesadelo. O que estava acontecendo? A adrenalina que corria nas suas veias parecia um alerta, um aviso sombrio sobre o que estava prestes a se revelar. Miguel, o menino de rua, permanecia lá, com aquele olhar que agora parecia penetrar sua alma. "Eu te avisei." Bom, ele repetiu, mas agora havia algo mais na sua voz. Um misto de raiva e compaixão. Lucas sentiu que o tempo estava se esticando, enquanto a cena ao seu redor se transformava em um borrão. Ele queria entender, mas tudo o que conseguia sentir era o nó na garganta, a pressão no peito. As sirenes uivavam e as pessoas corriam, mas Lucas avançou. Sua mente estava uma bagunça e ele precisava se aproximar. O que Miguel sabia? Tinha que descobrir. Mudando-se pelo meio dos corpos em pânico,
Lucas avançou em direção ao prédio em chamas. A fumaça subia como um fantasma, misturando-se com a luz dos faróis. Ele sentiu um frio na espinha. O prédio era sua empresa. Era ali que seu império tinha começado a ganhar forma. Tudo o que ele tinha construído pelas mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele pensava no que poderia estar acontecendo dentro daquela construção. "Lucas!" gritou Miguel, fazendo-o parar repentinamente. "Não, não vá!" O menino olhava para ele com uma angústia palpável. "Não é seguro. Você não deve estar aqui. O que você não vê?" "Do que você está falando?" Lucas perguntou, o tom de voz subindo. "O que você sabe sobre isso?" A frustração estava apertando sua cabeça como um grampo. A verdade estava escondida atrás de palavras enigmáticas. E agora, Lucas queria arrancar tudo com mais perguntas. Antes que Miguel pudesse responder, uma nova explosão, muito mais forte que a anterior, estremeceu as fundações do prédio. O chão tremeu sob os pés de Lucas, e as janelas estouraram como se fossem de cristal. Ele se lançou para o lado, protegendo o rosto com os braços enquanto o vento quente da explosão o atingia. O pânico era quase insuportável, e em meio ao caos, Miguel desapareceu. Um grito ensurdecedor ecoou e a fumaça se ergueu, obscurecendo tudo. Lucas se levantou ao sobressalto, o coração batendo forte. Em meio à confusão, algo frio e metálico tocou sua mão. Era seu celular. Ele olhou para a tela e viu a notificação de um alarme. Seus olhos se arregalaram. Uma mensagem. "Vazamento de informações comprometedoras sobre sua empresa. Prepare-se para a queda." As palavras queimaram na sua mente. Ele não conseguia processar tudo. Acha que entendeu que alguém o estava traindo. Seu estômago embrulhou. Sentia-se como uma marionete com as cordas cortadas. A queda parecia iminente, como um castelo de cartas prestes a desabar. Ele virou-se em busca de Miguel, na esperança de encontrar respostas. Mas a rua estava repleta de pessoas gritando, correndo em direções opostas. Ele se forçou a ver através do caos. Havia fogo, fumaça, pânico, mas nada do menino. A sensação de estar sozinho era opressora. Daí, algo fez seu estômago revirar. Uma imagem mostrou-se clara na sua mente. A foto caída. A foto de sua infância com a mãe. E Miguel. Havia um fio de conexão que ele não conseguia entender. Como poderiam ser ligados? Ele começou a juntar as peças, cada fragmento parecendo mais absurdo que o anterior, mas não conseguia escapar da imagem do menino. E, de repente, uma figura conhecida atravessou a multidão. Era Clara, sua esposa. Parecia perdida, seu rosto pálido, os olhos arregalados. Ela se aproximou, e seu olhar revelou uma tempestade de emoções. "Lucas, o que está acontecendo? Eu não sabia. Eu não tinha ideia." "Clara, você precisa me ajudar." "Algo está muito errado. Temos que ir embora." A voz de Lucas tremia. A urgência era palpável. O que estava vindo? Uma onda de inquietação corria pelas suas veias. Ela hesitou. "Lucas, há algo que preciso te contar. Algo sobre sua empresa." Sua voz tremeu, e a confiança que costumava existir entre eles parecia dissolver-se no ar pesado. "Agora não, Clara. Você não entende." "Nossa vida está em perigo," ele respondeu desesperado. A emoção estava se acumulando dentro dele, e o medo de perder tudo começava a tomar conta. Mas o olhar de Clara,
Havia algo ali que o assustou ainda mais. O que ela não estava dizendo? Lucas, escute! Aqueles que você tem ao seu redor, eles não são quem dizem ser. E eu tenho um segredo. As palavras dela foram um choque, como um soco no estômago. O que ela queria dizer com isso? As brigas e tensões que sentia em casa, os olhares furtivos entre os membros da equipe. Ele não queria pensar. Secrets? O que você quer dizer? Ele exigiu. A voz quase um sussurro. O olhar de Clara se aprofundou, carregado de peso e culpa. As pessoas da sua empresa, algumas delas têm planos. Eles estão a par do que está acontecendo e não têm boas intenções. Não sei o quanto você pode confiar mais. Uma onda de indignação e dor atravessou Lucas, mas antes que ele pudesse responder, Miguel apareceu novamente, surgindo como uma sombra entre as chamas. Eu sabia que você não me ouviria. Agora já é tarde demais. Ele gritou, e sua voz soou como um presságio de desgraça. O que você sabe? Lucas gritou de volta, sentindo a tensão explodir na atmosfera. Eu sei muito mais do que você imagina, disse Miguel, sem hesitar. E eu sei que sua empresa está prestes a cair. Todo mundo está contra você, até mesmo aqueles a quem você considera amigos. As palavras se cravaram na mente de Lucas como facas. O desespero explodiu e ele ficou ofegante enquanto tentava acomodar tudo. Miguel estava certo e ele estava prestes a perder tudo, até mesmo Clara. Confiava em sua esposa, mas e se ela estivesse envolvida nisso? E se Miguel de algum modo já soubesse disso? Chega! Eu não vou deixar você estragar minha vida! Lucas gritou, a indignação preenchendo sua voz. Mas Miguel apenas sorriu, um sorriso triste e cheio de compaixão, como alguém que já havia visto demais. Você já perdeu, Lucas. A pergunta agora é: o quanto mais você está disposto a sacrificar para salvar o que mais lhe é precioso? O queixo de Lucas caiu. Aquilo era uma ameaça? A fúria subiu dentro dele, como uma tempestade se formando. Ele precisava agir rápido, precisava saber a verdade. Clara e Miguel estavam à sua frente, mas enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, e se seus aliados fossem seus maiores inimigos? O futuro estava como uma neblina, e a resposta que tanto buscava poderia acabar por ser a última gota. E quando ele voltou a olhar para o prédio em chamas, um silêncio mortal tomou conta de tudo. O que estava prestes a acontecer era mais profundo do que a simples queima de um prédio. Era o colapso de sua vida. Ele tinha que descobrir a verdade antes que o chão se abrisse sob seus pés. Mesmo que isso significasse confrontar coisas que talvez ele não estava pronto para saber. Com a sensação de que tudo estava em jogo, Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele levantou a cabeça, determinado. Preciso de respostas, agora! Mas no fundo, ele se perguntava: o que mais estava por trás de tudo isso? E quem, de fato, poderia ser confiável? O vento soprava forte e velho. A história estava apenas começando. Lucas encarou Miguel, o coração batendo forte, a sensação de que tudo estava em risco. Preciso de respostas. Agora! Mas antes que alguém pudesse falar, uma sombra se aproximou rapidamente. Era um homem desconhecido com um ar ameaçador, e seu olhar estava fixo em Lucas. Você está sendo observado, Lucas, disse o homem, voz baixa e gélida. A verdade que você busca pode ser a última coisa que você verá. Lucas congelou. Quem era ele? O homem se aproximou mais, passando por ele em direção ao prédio em chamas. Miguel, sem entender,
interveio. Espere. Quem é você? O desconhecido ignorou e, sem mais preâmbulos, retirou um objeto do bolso. Era um pendrive. A resposta que você deseja está aqui, mas pode custar tudo para você. Ele estendeu o objeto em direção a Lucas. Fique longe dele! Clara gritou, sua voz repleta de pânico. Lucas se virou, e a expressão dela era aterrorizante. Você não sabe o que está fazendo. A confusão subiu como fumaça. O que se passava ali? Um choque elétrico percorreu o ar. Antes que Lucas pudesse reagir, o homem segurou o pendrive e, com um movimento brusco, apontou para o céu. Um brilho intenso surgiu e uma segunda explosão ocorreu, desta vez lançando destroços em todas as direções. A multidão gritou e correu, mas Lucas estava paralisado, o olhar fixo na nuvem de fumaça em formação. Então, Miguel soltou uma frase que cortou o coração. Você não entende. Eu sou seu irmão! O grito colidiu com a explosão de luz e tudo pareceu parar. Lucas ficou em choque, a mente a mil, repassando memórias distantes, imagens de infância, um lar perdido e um segredo que nunca esperou descobrir. O que mais estava escondido? O mundo ao redor desmoronava e a única coisa que restava eram perguntas sem resposta. Lucas encarou Miguel, o coração batendo forte, a sensação de que tudo estava em risco. Preciso de respostas, agora! Mas antes que alguém pudesse falar, uma sombra se aproximou rapidamente. Era um homem desconhecido, com um ar ameaçador, e seu olhar estava fixo em Lucas. Você está sendo observado, Lucas, disse o homem, voz baixa e gélida. A verdade que você busca pode ser a última coisa que você verá. Lucas congelou. Quem era ele? O homem se aproximou mais, passando por ele em direção ao prédio em chamas. Miguel, sem entender, interveio. Espere! Quem é você? O desconhecido ignorou e, sem mais preâmbulos, retirou um objeto do bolso. Era um pendrive. A resposta que você deseja está aqui, mas pode custar tudo para você. Ele estendeu o objeto em direção a Lucas. Fique longe dele! Clara gritou, sua voz repleta de pânico. Lucas se virou e a expressão dela era aterrorizante. Você não sabe o que está fazendo. A confusão subiu como fumaça. O que se passava ali? Um choque elétrico percorreu o ar. Antes que Lucas pudesse reagir, o homem segurou o pendrive e, com um movimento brusco, apontou para o céu. Um brilho intenso surgiu e uma segunda explosão ocorreu, desta vez lançando destroços em todas as direções. A multidão estourou em gritos e caos. No meio da devastação, Clara gritou. Não, meu pai! Lucas congelou. O que você disse? O tempo pareceu parar enquanto Clara se afastava do homem. Sua expressão de horror se transformando em vergonha. Meu pai, ele é o responsável. As palavras dela cortaram como uma faca. O choque foi insuportável. Ele armou tudo isso, Lucas! Miguel ficou em silêncio, a verdade caindo como um peso mortal. A realidade do que estava acontecendo se despedaçou ao redor deles. Os olhares se cruzaram. E a sensação de traição se espalhou como fogo. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele mal conseguia respirar. Se Clara estava certa, tudo o que ele havia construído era uma ilusão. O derradeiro estrondo da explosão ecoou. No fundo,
Ele percebeu que a verdadeira batalha não era sobre seu império, mas sobre a família e os segredos ocultos que nunca imaginou ter. E enquanto a fumaça envolvia o cenário caótico, Lucas se perguntava: havia realmente salvação ou estava destinado a perder tudo? Lucas ficou paralisado com as palavras de Clara. Seu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Como você pode ter certeza? Ele sentia como se tudo estivesse desmoronando de uma vez. Enquanto tentava entender, a confusão se espalhou ao seu redor. A cena ao seu redor estava em chamas, literalmente. Miguel, o que você sabe? Lucas olhou para o irmão. A expressão dele era uma mistura de desespero e força. Não perca tempo. Precisamos sair daqui. Mas o homem desconhecido avançava, queimando as etapas, pronto para revelar a verdade. Ele levantou o pendrive e seus olhos brilhavam com uma mistura de sanidade e loucura. Você quer saber o que realmente aconteceu? Nesse momento, uma nova explosão estalou, sacudindo a fundação do prédio. Um estrondo ensurdecedor fez tudo ao redor tremer. Olhando para cima, Lucas viu uma nuvem de fumaça e fogo brotando. E então, algo chocante aconteceu. Clara, com uma expressão de terror, empurrou Miguel para o lado e avançou em direção ao desconhecido, querendo pegar o pendrive. Você não pode! Lucas gritou, na tentativa de detê-la, mas seus pés estavam fincados. O que Clara estava fazendo? A multidão passou a se agitar, e o homem desconhecido sorriu, mas não um sorriso qualquer. Era maligno, como se soubesse de um jogo que Lucas não fazia ideia. Então você finalmente decidiu se revelar. Ele olhou para Clara, e Lucas sentiu seu coração parar. Aquilo não fazia sentido. A imagem dela se distorcia. Suas intenções subitamente se voltavam contra tudo o que ele conhecia. Clara estava se movendo, lentamente, mas decididamente. Lucas, você precisa entender, é tudo uma armadilha. Seu pai não é quem você pensa que é. O chão sob seus pés parecia derreter. Cada palavra delas mudava tudo. Os ecos das explosões ressoavam, e ele olhava para Miguel, buscando apoio. Mas o olhar de seu irmão estava cheio de dor. A realidade deles estava mudando, e o que era verdade agora parecia pura ilusão. O que mais Clara estava escondendo? E qual papel ela realmente desempenhava nas sombras que acompanharam sua vida? Frente ao colapso iminente, Lucas gritou, mas a voz dele ficou presa na garganta. Enquanto a fumaça se espalhava e os desmoronamentos ressoavam ao seu redor, ele só conseguia pensar: isso era só o começo do que estava prestes a desvelar. O que mais estava escondido nas chamas? Lucas ficou paralisado com as palavras de Clara. Seu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Como você pode ter certeza? Ele sentia como se tudo estivesse desmoronando de uma vez. Não temos tempo. Precisamos sair, Clara gritou, mas seu olhar estava fixo no pendrive. A tensão era palpável. Enquanto isso, um desconhecido avançou, com um sorriso que não parecia nada amigável. A verdade sempre vem à tona, Lucas. Ele levantou o pendrive, e o ambiente parecia vibrar com a tensão. Mas antes que Lucas pudesse responder, outra explosão estourou, e as chamas subiram ainda mais alto. A fumaça começou a engolir tudo, e a multidão estava em pânico, gritando e correndo. Miguel puxou Lucas com força. Vá agora! Mas Lucas estava preso em seu próprio estado de choque. Ele olhou para Clara, que estava mais perto do homem. Você está com ele? Como você pode? Não é assim! Clara tentou se defender,
Mas o desconhecido ergueu o pendrive entre eles. Este é o seu futuro, Lucas. O que você quer fazer com ele? E de repente, em meio ao caos, um grupo de homens encapuzados surgiu entre as chamas. Eles avançaram rapidamente, cercando o desconhecido e Clara. "O arquivo agora!" gritaram, e o ar se encheu de tensão e medo. Lucas não entendia. O que estava acontecendo? O desconhecido olhou para Clara e então, num movimento rápido, ele lhe entregou o pendrive. "Vai, agora! Não deixe que eles peguem isso!" A expressão dela se transformou. E em um instante, tudo fez sentido. "Clara, você traiu a mim e a todos nós!" A traição era como um golpe no estômago. Ela estava no meio de tudo isso. Mas antes que ele pudesse processar essa nova realidade, a multidão começava a se dispersar em caos e Clara desapareceu com o pendrive, como se sumisse nas sombras das chamas. Lucas ficou ali, paralisado, questionando tudo o que acreditava saber. O que mais estava escondido? E quem realmente era Clara? A verdade parecia mais distante do que nunca. Lucas ficou paralisado com as palavras de Clara. Seu coração disparou. "O que você quer dizer com isso?" "Como você pode ter certeza?" Ele sentia como se tudo estivesse desmoronando de uma vez. "Não temos tempo! Precisamos sair!" Clara gritou. Mas seu olhar estava fixo no pendrive. A tensão era palpável. Enquanto isso, o desconhecido avançou, com um sorriso que não parecia nada amigável. "A verdade sempre vem à tona, Lucas." Ele levantou o pendrive e o ambiente parecia vibrar com a tensão. Mas antes que Lucas pudesse responder, outra explosão estourou. E as chamas subiram ainda mais alto. A fumaça começou a engolir tudo. E a multidão estava em pânico, gritando e correndo. Miguel puxou Lucas com força. "Vá, agora!" Mas Lucas estava preso em seu próprio estado de choque. Ele olhou para Clara, que estava mais perto do homem. "Você está com ele? Como você pôde?" "Não é assim!" Clara tentou se defender, mas o desconhecido ergueu o pendrive entre eles. "Este é o seu futuro, Lucas. O que você quer fazer com ele?" E de repente, em meio ao caos, um grupo de homens encapuzados surgiu entre as chamas. Eles avançaram rapidamente, cercando o desconhecido e Clara. "O arquivo, agora!" gritaram, e o ar se encheu de tensão e medo. Lucas não entendia. O que estava acontecendo? Para seu horror, Clara lançou o pendrive para um dos encapuzados, como se tivesse esperado por isso. "Pegue, agora!" O rosto de Lucas ficou pálido. Como ela pôde fazer isso? Ele mal conseguiu processar a traição. A fumaça estava tão densa que parecia viva, envolta em promessas de destruição. A cena se tornava surreal. Miguel gritou enquanto o encapuzado que pegou o pendrive se afastava, mas Lucas apenas pôde olhar, congelado. "Clara, como você pôde?" E em um momento de pânico agonizante, a realidade desmoronou de uma vez. O desconhecido se revelou. Era um ex-sócio de longa data de Lucas, e as chamas não apagariam a verdade. Seu pai, ele não é quem você pensa. Ele armou tudo isso para você cair. As palavras cortaram como lâminas, e algo dentro de Lucas se partiu. O chão parecia abrir sob seus pés. Seria possível? A traição vinha de quem ele mais confiava. O silêncio tomou conta antes que o caos se intensificasse mais uma vez. E no meio de tudo, Lucas se perguntava:
quem poderia realmente ser seu aliado? A fumaça começava a se dissipar, mas a sombra da dúvida pairava mais forte que antes. Lucas estava paralisado com as palavras de Clara. A confusão girava como um redemoinho na mente dele. Meu pai, ele armou tudo isso! Como você pode ter certeza? A fumaça enchia o ar e as chamas ameaçavam consumir o que restava da sua vida. O desconhecido avança e Miguel grita: "Não! Não faça isso!" Antes que ele pudesse lembrar que precisava agir, algo inesperado aconteceu. O homem desconhecido ergueu o pendrive e, com a voz gélida, declarou: "A verdade é uma arma, Lucas." Ele pressionou um botão e, instantaneamente, uma série de imagens começou a passar na tela de um celular que estava conectado ao pendrive. As imagens mostravam Clara e o homem, juntos, em lugares secretos, planejando tudo. As cenas eram impactantes, e Lucas olhou boquiaberto enquanto as provas da traição se desenrolavam diante dele. "Como você pode? Por que você fez isso?" Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas para Lucas aquilo não fazia sentido. O mundo à sua volta parecia girar e a grama tremeu sob seus pés quando uma terceira explosão fez o chão vibrar, arremessando destroços para todas as direções. Antes que ele pudesse reagir, Clara disparou em direção ao desconhecido. "Eu não posso deixar que você tenha isso!" Ela se lançou na direção dele. Um grito horrorizado atravessou a multidão enquanto Clara saltou, mas não era um salto desesperado. Era uma manobra que a posicionou entre Lucas e o homem. "Clara, não!" Lucas chamou, mas era como se o tempo tivesse parado. A fúria nos olhos dela brilhava com uma intensidade que ele nunca tinha visto. "Eu não posso deixar que você destrua tudo", disse ela, como se aquela fosse a última chance de redimir a situação. No entanto, a mudança de rumo foi muito mais que isso. O desconhecido sorriu. Um sorriso que não era de vitória, mas pleno de algo obscuro. "Você deveria ter ouvido a história até o fim, Lucas." E com um movimento rápido, ele revelou uma identidade que deixou Lucas em choque. "Eu sou seu verdadeiro pai." A revelação atingiu Lucas como um golpe, fazendo o chão desabar sob seus pés. Ele mal conseguia respirar. O que mais havia sido escondido de sua vida? A revelação transformou tudo. O que ele fez para merecer tamanha traição? Enquanto o caos se desenrolava, uma nova onda de dúvidas e medos começava a se formar na mente de Lucas. Qual era a verdade, afinal? E tudo o que ele acreditava saber simplesmente era uma mentira. Lucas estava em choque. Aquela revelação estava desmoronando tudo o que conhecia. O desconhecido, seu verdadeiro pai, Clara havia se tornado o que mais temia. A fumaça e o fogo ao redor eram um reflexo do caos em sua mente. Ele olhou para Miguel, que parecia tão perdido quanto ele. "Você não pode ficar aqui. Temos que fugir", Miguel gritou, puxando Lucas. Clara estava parada entre eles e o desconhecido, lutando por algo que Lucas não conseguia entender. A multidão estava em pânico, gritos e correria por todos os lados. A verdade era amarga e o medo o comprimia. "Não, Clara!" Lucas gritou. "Não é assim que as coisas devem ser." Mas enquanto ele lutava internamente, outro estrondo aconteceu e o chão tremeu. O desabamento era certo. A fumaça começou a engoli-los e
Clara olhou para Lucas uma última vez, um misto de dor e determinação. Eu só queria protegê-lo, sinto muito. E com isso, ela desapareceu na multidão em fuga. O desconhecido gritou por ela, mas ela se foi. Lucas sentiu um nó na garganta. Qual era a verdade? Ele havia perdido tudo em um piscar de olhos. E agora? A pergunta ecoava em sua mente em meio à confusão e destruição. Enquanto a fumaça se dissipava, ele viu Miguel ao seu lado. Vamos descobrir juntos, respondeu Miguel, determinado. Mas no fundo, o que Lucas mais queria era saber se a verdade valia a pena. E o que significava ser parte de uma família cheia de segredos e traições. E enquanto olhava para onde Clara havia desaparecido, sabia que ainda havia muito a ser revelado. A vida de Lucas estava em um limbo, e o passado espreitava à espreita. E você? Está pronto para desvendar esses mistérios? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos para você. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos espalhar essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vocês, os verdadeiros fãs, fazem toda a diferença.